30 estamos aqui para falar sobre o que impactou o mercado ontem e principalmente para falarmos das notícias que podem fazer toda a diferença no dia a dia e no mercado hoje. Falando um pouquinho aí sobre ontem, realmente começou 2021 para os mercados globais, para a Bolsa Brasileira. Ontem foi o primeiro dia e apesar de uma grande expectativa, apesar de termos começado muito bem e voltado inicialmente aos 120 mil pontos da Bolsa Brasileira, do índice Ibovespa, tivemos aí surpresas como é normal. Quando falamos de mercado, a oscilação ela é constante, as possibilidades de oscilação são constantes, principalmente porque nós falamos de renda variável. E aí qualquer informação do mercado, qualquer informação política, qualquer desvio naquele padrão que se imaginava, pode mudar completamente aí o mercado. E aí nós já começamos o ano com surpresas, onde a Bolsa Brasileira fechou em queda, principalmente aí por conta do vazamento de áudio lá do Donald Trump em relação às eleições norte-americanas, a votação no estado da Geórgia. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas você já deve ter visto um pouco dessas informações aí no seu dia a dia. E principalmente o aumento exacerbado aí dos casos de coronavírus e da nova cepa do coronavírus na Europa, levando inclusive a um novo lockdown aí no Reino Unido. Reino Unido, Alemanha já estava em lockdown. Também tivemos aí recentemente um lockdown na Escócia e com isso tudo aí tivemos diversas mudanças no cenário e a Bolsa Brasileira ontem fechou aí com queda de 0,14% a 118.854 pontos. Com isso, automaticamente, o dólar sobe, o dólar como moeda forte acaba tendo a sua valorização, uma alta de 1,53, chegando aí a 5,26. A Bolsa de Tecnologia norte-americana, Nasdaq, fechou em 12.698 pontos, com queda de 1,47%. S&P queda de 1,48% a 3.700 pontos. E Dow Jones com queda de 1,25%, fechando aí a 30.223 pontos. Quando olhamos lá para a Europa aí nós vivemos uma queda ontem no euro, fechando a 6,33, uma queda de 0,64. Alemanha praticamente estável, mas uma alta ainda ontem de 0,06 a 13.726 pontos. França, 5.588 pontos, com alta de 0,68. E o Reino Unido, que ontem ainda teve uma forte alta de 1,72% a 6.571%. Quando olhamos lá para a China, aí sim vemos algo surpreendente. A China aí que, enquanto a maioria dos países no ano de 2020 teve uma recessão péssima, uma recessão aí onde o PIB ficou muito negativo, a China pode apresentar aí um crescimento próximo de 1,5% no ano de 2020. Lembrando que a China foi onde começou a pandemia do coronavírus e eles conseguiram se recuperar antes. Ontem, por exemplo, a bolsa chinesa fechou aí em alta de 2,47%, fechando aí o dia a 14.827 pontos. Já no Japão, uma queda de 0,68 a 27.258. Se você nos acompanha todos os dias aqui, você sabe que já falamos há algumas semanas que o Japão vem vivendo o seu melhor momento da bolsa nos últimos 30 anos. Então essa queda aí praticamente não mexe muito com a realidade do Japão. Continuando aqui, vamos falar um pouquinho aí sobre as criptomoedas. O Bitcoin aí que havia chegado ao seu recorde de valor, ontem fechou aí com queda de 8,38% e o Ethereum com uma alta de 5,18%. Lembrando é que no ano passado o Bitcoin teve quase 400% de alta, mas ainda é uma moeda, uma criptomoeda com maior volatilidade, as maiores oscilações. Também tivemos aí, por conta desse lockdown, por conta de tudo que tem acontecido, uma redução, uma queda no preço do petróleo.
Ontem o petróleo Brent fechou a 50,76 dólares o barril, queda de 1,99%, e o WTI com queda de 2,33%. A princípio, deve manter essa retórica, principalmente aí por conta de novos lockdowns, aí como nós já falamos, o que com certeza vai diminuir a quantidade de pessoas na rua e o consumo de petróleo. Vamos para o fechamento do dia ontem, dia 4. As principais altas nós temos aí Companhia Siderúrgica Nacional, já venho falando lá desde o mês de novembro, início de dezembro, que é uma das empresas que vem surfando muito bem o momento por conta aí do minério de ferro e principalmente da alta demanda por aço. Ontem, Companhia Siderúrgica Nacional, alta de 7,28%, fechando a 34,17. Prio 3 também surfando bem esse momento, alta de 6,57, ontem fechou a 74,80, e também dentro dessa mesma linha aí do minério de ferro, a Gerdau, GGBR4 fechando a 6,50 de alta, a 26,04, Goal 4, que também é uma das linhas da Gerdau, uma das empresas da Gerdau com alta de 4,80, e Cosan fechando aí com alta de 4,63 a R$ 79,24. Quando olhamos para as baixas, né, vemos forte aí as empresas aéreas, as companhias aéreas e também as companhias... Deixa eu só olhar aqui... não, tudo certo. Companhias aéreas, muito forte a queda nos últimos dias, bem como os shoppings e demais empresas. Embraer ontem fechando aí a menos 5,42 a 8,37. JHSF também 5% praticamente de queda ontem. Iguatemi fechando a 35,46. Sabesp vem acumulando aí frequentes quedas, né? Mesmo com um marco legal do saneamento, que foi algo aí que no ano passado foi aprovado e se imaginava um crescimento muito forte de Sanepar, Sabesp e outras empresas, muito não aconteceu ainda. Precisa se consolidar essas informações, esse marco do saneamento, para ver se a Sabesp volta a crescer, porque ela vem acumulando quedas frequentes aí e fechou ontem a 42,56. Por fim, Multiplan fechou ontem com 4,16% de queda a 22,55. Quando falamos em agenda, né? Ontem, na verdade, nós tivemos aí divulgação do relatório Focus, que é importantíssimo, e hoje não temos nenhuma grande agenda aí para ser divulgada a nível Brasil. Mas quando olhamos aí para nível internacional, temos divulgação aí da taxa de desemprego na Alemanha, vendas do varejo na Alemanha, inclusive esses dados já foram revelados, e a Alemanha teve queda no desemprego e melhora considerável acima do esperado nas vendas de novembro, nas vendas do varejo. Então, isso aí acaba tendo um lado positivo na divulgação desses indicadores. Hoje também tem divulgação do índice de venda de veículos novos no Reino Unido, vendas no varejo dos Estados Unidos e, novamente, assim como eu falei ontem, discurso de membros importantes do FOMIC nos Estados Unidos. Lembrando que o FOMIC nos Estados Unidos é como se fosse o nosso Copom, e eles que tratam da política econômica, mostram como será a política econômica norte-americana. Então, com certeza aqui vão haver situações importantes a serem ditas nesses discursos de hoje, assim como já foi dito ontem. O que tudo indica é que a manutenção aí de juros baixos por um longo tempo aí nos Estados Unidos e também uma inflação abaixo da meta esperada. Vamos entrar e falar um pouquinho do campo político, que apesar de poucas notícias, são notícias importantes, tá? Começou às veras, como eu dizia quando a gente era criança, né? A disputa aí pela Câmara Federal. Lembrando que a eleição é no dia 1º de fevereiro de 2021. Até o dia 1º, qualquer partido pode lançar novos candidatos, pode retirar a candidatura, mas nesse momento nós temos aí Arthur Lira, do PP de um lado, e Baleia Rossi do outro. Lira aposta aí principalmente aí no apoio do Centrão, juntamente com o presidente Jair Bolsonaro, e
com a distribuição de cargos, juntamente aí com a busca de dissidentes e aquelas pessoas que não concordam aí nos demais partidos. Já por outro lado, Baleia Rossi, ele é o candidato apoiado pelo atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que conseguiu construir aí uma aliança muito forte com PT, MDB e diversos outros partidos, e se for somar essa coligação, já dá a quantidade de votos necessárias para que Baleia Rossi seja o próximo presidente da Câmara de Deputados do Brasil. Obviamente aí tem muita água para rolar, obviamente muita gente pode votar diferente do que está combinado, mas agora sim começou as veras e nós vamos ter muitas cenas dessas nos próximos capítulos e com certeza essa será uma tônica dos próximos dias e das próximas semanas. Falando aí ainda de política, o nosso presidente, né, às vezes ele nos faz passar vergonha, mas tudo bem. Ele volta a falar em uma questão de vacina não obrigatória, contrariando aí o que disse o ministro do Supremo na semana passada, que não haveria obrigatoriedade, mas que poderiam haver medidas restritivas para aqueles que não tomassem a vacina. E o presidente voltou a ressaltar o uso da cloroquina e de outros medicamentos para o tratamento logo no início aí dos sintomas de coronavírus. Obviamente entra aí toda uma questão polêmica quando o presidente fala sobre isso. Primeiro porque vacinas, tá? Se você lembrar, você precisa aí da carteira de vacina atualizada para você fazer matrícula em escola dos seus filhos e também precisa, para tirar um visto para diversos países, ter a sua carteira de vacina atualizada. Então, obviamente, pode sim acontecer questões de restrição de locomoção para aqueles que não tomarem a vacina. E quando falamos aí do uso da cloroquina, apesar de existirem diversas pessoas que defendem, não há uma comprovação específica da sua eficácia e ainda por cima entram outros detalhes aí, como, por exemplo, falei aqui algumas semanas atrás do aumento de 170% nos insumos para a produção de cloroquina que o Brasil comprou aí no ano passado e talvez tenha estoque demasiado e precisa aí colocar isso para fora. Não sei se é isso, mas acima de tudo é uma polêmica desnecessária que o nosso presidente aí voltou a tomar nas suas redes sociais. Falando ainda sobre política, não política nacional, mas política internacional, ontem o áudio de Donald Trump, lá para o pessoal da Georgia, do estado da Georgia, onde ele diz: só quero encontrar 11.780 votos. Existe uma briga muito grande dentro do estado da Georgia. Esse estado da Georgia foi onde ele perdeu e garante, com todas as letras, bate nessa tecla de que eles ganharam, de que Donald Trump ganhou no estado. E além disso, o estado da Georgia ele pode definir aí se no Senado vai ser maioria republicana ou democrata. Então já foram recontadas aí 3 vezes os votos lá na Georgia e continua essa briga, o que derrubou as bolsas ontem e deve ser uma tônica também no dia de hoje, essa definição aí por meio da Georgia para a eleição norte-americana. Falando em economia, o Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson, ele decretou o 3º lockdown no Reino Unido para conter aí o avanço do coronavírus e principalmente da nova cepa aí, que ela é mais contagiosa, né, do coronavírus. E com esse lockdown, os especialistas já falam em uma recuperação econômica da Europa aí somente para o 2º semestre desse ano. E aí sim entram alguns detalhes importantes, visto que no Brasil, por exemplo, nós precisamos fazer as coisas andarem o quanto antes, porque o 2º semestre aí já começa a se pensar em eleições e diversas outras coisas. Então, o quanto antes retomarmos a economia global e no Brasil, melhor. Falando ainda em notícias econômicas, os bancos reportaram aí queda de 10% nas receitas no ano de 2020. Temos uma novidade em relação a vacinas. Agora há uma vacina indiana, tá, que pode ser aprovada aí. Na verdade, foi solicitado a aprovação da Anvisa. A Anvisa diz que ainda não recebeu essa solicitação, mas essa vacina pode ser
trazida ao Brasil, apesar de existirem aí diversos detalhes aí que ainda não foram bem explicados em relação a essa vacina. Ontem, como eu falei, foi o boletim Focus, o primeiro do ano de 2021, o que mostra principalmente aí qual a expectativa, qual a mediana da expectativa dos economistas, dos especialistas para o ano de 2021 e ano de 2022 em relação à economia, taxa de juros e também Selic e câmbio. Não tivemos grandes mudanças, mas foi apontado uma perspectiva de redução no PIB brasileiro para 2021. Vamos esperar, foi o primeiro relatório do ano, mas com certeza vale a pena ficarmos de olho. Notícia interessante aí, até um certo viés aí de conspiração, mas o dono do Alibaba, o Jack Ma, ele está a princípio desaparecido há 2 meses. Se você acompanha o noticiário mundial, você lembra que o Jack Ma, o dono do Alibaba, tem tido alguns problemas aí em relação ao governo chinês por conta de outras empresas do grupo, do Ant Group, que é a empresa dele, que se lançou no mercado de crédito também, dentro e meios de pagamento na China. Houve aí várias oscilações no preço das ações da Ant e da Alibaba, e agora a notícia é que faz quase 2 meses que ele não aparece em público e que inclusive ele faltou no reality show onde ele era jurado e que ele mesmo criou, e esse possível desaparecimento aí tem gerado aí diversas repercussões e teorias da conspiração em volta do sumiço de Jack Ma, o dono do Alibaba. Por fim, dentro das notícias econômicas, já falamos um pouquinho aí sobre os bancos, né? Mas os bancos esperam reduzir agora em 2021 pela metade o volume de crédito, visto que no ano passado, em meio à pandemia, houve aí muito incentivo do governo, principalmente visando crédito para as empresas, e foi a tônica do ano de 2020, redução do crédito pessoa física e aumento do crédito PJ. Os bancos, por sua vez, esperam que esse ano, 2021, obviamente, tenha menos incentivo do governo, então as taxas elas sobem, não terão aquelas taxas e carência prolongada, e já se espera aí quase 0,5% de alta na inadimplência. Por isso os bancos esperam reduzir bastante o volume de crédito nesse ano, o que obviamente impacta diretamente a economia brasileira, porque sem dinheiro as empresas não investem, ou com juro alto as empresas não investem, falta emprego, falta renda e diversos outros problemas que já é comum. No mundo corporativo não temos também grandes notícias hoje, mas vale a pena ficar de olho a Via Varejo, né? Via Varejo que vem numa crescente desde o início do ano passado, disse que manteve no Natal as vendas no físico muito semelhantes ao que foi no ano de 2019 e ampliou mais do que dobrou, na verdade, as vendas no mercado online no Natal. Obviamente, houve muita queda nas vendas, mas parece que Via Varejo surfou muito bem o momento. Obviamente, ela melhorou sua estrutura de vendas online, né? E pode ser aí uma das grandes apostas também para o ano de 2021. Como nós já falamos ontem era o dia de aprovação da fusão lá entre Fiat e Peugeot, e os acionistas aprovaram e foi criado então a Stellantis. Isso foi aprovado ontem e agora haverá o 4º maior grupo de de empresas produtoras de veículos do mundo. Stellantis, a fusão da Fiat e da Peugeot. Detalhezinho, algumas regiões de hidroelétrica estão sofrendo risco ambiental pelo alto volume e com isso pode aumentar novamente o preço da energia, o que vai impactar lá no seu bolso, impacta no meu bolso, lembrando que nós já estamos aí em bandeira vermelha, já houve todo um aumento aí no mês de novembro, dezembro, e pode ser que por conta desses riscos ambientais tenha que se reduzir a produção de energia em algumas regiões. Por exemplo, uma das notícias é a usina de Belo Monte, que vai ter que reduzir bastante aí a produção normal de energia, e automaticamente com essa redução na produção de energia elétrica,
você e eu vamos pagar mais caro na conta de luz. Por fim, uma das notícias aí em relação a 2021 é a força das empresas da área de saúde. No ano passado, as empresas da área de saúde 2020 já fizeram várias aquisições, têm se mostrado aí cada vez mais preocupadas em ir para o mercado acionário, em captar dinheiro através da Bolsa de Valores, e pode ser aí uma das grandes tônicas também de 2021. Basicamente essas são as notícias, aquilo que nós podemos esperar do mercado hoje, lembrando que por conta aí dos lockdowns, lembrando que por conta da eleição norte-americana ainda incerta, né? Por conta do áudio aí do presidente Donald Trump, hoje os mercados abrem e estão em sentidos opostos. Enquanto temos altas na Ásia, temos queda nas bolsas europeias, principalmente aí por conta do aumento de casos de coronavírus e um possível lockdown em outros países, além da Escócia, Reino Unido, Alemanha, que já tem um lockdown, a princípio deve aumentar o seu lockdown. Com isso, as principais bolsas europeias abrem em queda. Já no mercado norte-americano temos leve alta, mas com risco muito grande de oscilação por conta de questões políticas. Então, a princípio, será um dia tenso para o mercado brasileiro também, que deve oscilar entre queda e leve alta. Esperamos que tenhamos um dia mais tranquilo, mas muita coisa ainda pode acontecer. Muito obrigado aí pela sua companhia. Lembre-se que todos os dias nós estamos aqui no nosso Morning Call às 7h30. O que esperar do mercado hoje? Um abraço, até amanhã.